Deus abençoe a tua vida. Abra sua Bíblia no Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitirá aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para todo o sempre. Amém. O que eu quero falar com vocês aqui, hoje, essa manhã, está ligado um pouco a respeito de socorro, segurança em Deus. Todos nós passamos por dificuldades e todos nós passamos por problemas, não é verdade? Não tem ninguém isento de dificuldades e problemas na vida. Pode ser dificuldades financeiras, muitas vezes problemas relacionados à questão da saúde. Muitas vezes os nossos problemas estão ligados à questão da nossa família. E muitas vezes os nossos problemas estão ligados à nossa existência. Muitas vezes nós temos problemas existenciais. Quantas pessoas que não chegam na igreja com esses problemas? Quantas pessoas nós não temos no nosso mundo cheias de problemas e buscando uma resposta? O texto que nós lemos nos mostra muito bem que o salmista tem um problema. Ele diz o seguinte: elevo os meus olhos para o monte. O que ele está dizendo? O que eu vejo é monte. O que eu vejo é dificuldade. E de onde vem o meu socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro, a minha resposta vem do Senhor. É Ele que me guarda de dia e de noite. E o salmista vai dizendo num tom poético, né? Ele não me deixa vacilar. Ele guarda a minha entrada e minha saída, desde agora para todo o sempre. Eu quero te dizer uma coisa. Deus está com você nos teus problemas. Deus luta com você nas tuas adversidades. Deus está presente na tua vida nas tuas crises existenciais. Deus está com você quando você pensa que não tem ninguém do seu lado. Quantos aqui já não passaram por isso? Passaram por um momento difícil e talvez se perguntaram: cadê meus amigos? Cadê os meus colegas? Cadê os meus parentes? Parece que ninguém está do meu lado. Deus está do seu lado por todo o sempre. O nosso socorro vem de Deus. A nossa resposta vem de Deus. A nossa segurança vem de Deus. Nós vivemos hoje numa sociedade que busca isso. Busca socorro. Busca segurança. Hoje as pessoas compram um carro, uma moto, um apartamento. E a primeira coisa que elas vão fazer é o quê? O que as pessoas vão fazer?
Um seguro, certo? Quando nós olhamos, por exemplo, esses prédios, as coisas mais lindas, esses condomínios fechados, as coisas mais lindas, o que as pessoas estão procurando? Segurança. E é bom você viver dentro de um lugar que tem segurança, que você pode dormir, você sabe que tem alguém te guardando, tem alguém protegendo a sua casa. É bom você saber que você fez seguro de um carro teu e que se roubarem aquele carro, se vir alguém te danificar, você tem seguro daquele carro. E é interessante que a nossa sociedade, ela vive pautada nisso. Eu creio que você já recebeu um telefonema na sua casa, de um banco, de um plano médico, dizendo o seguinte: Senhor Jones, o senhor não quer fazer um plano médico para o senhor e para a sua família? Luciana, você não quer fazer um plano médico para você e para a sua família? Maria, é direto isso. Está na sua casa, alguém liga dizendo isso. Interessante, eu quero compartilhar algo com vocês. Muitas vezes nós, no nosso contexto, nós somos levados a imaginar que podemos, com o nosso esforço, com o nosso dinheiro, ter seguro de tudo o que temos e de tudo o que somos. A ideologia do nosso contexto é essa: que com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, nós podemos ter segurança de tudo o que temos e de tudo o que somos. E daí a gente tem uma crise, porque tem muita pessoa que não tem um dinheiro para fazer um convênio aí de um seguro para um carro, para os filhos, etc. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa manhã. O nosso dinheiro, o nosso esforço, não traz segurança totalmente para áreas das nossas vidas. E eu te digo mais: o nosso maior seguro está em Deus. Vocês estão escutando? O nosso maior seguro está em Deus. Amém, igreja? Vira para a pessoa que está do seu lado. A gente está em poucas pessoas, mas a gente vai falar isso com fé. O nosso maior seguro está em Deus. E é interessante que nós não podemos comprar o seguro de Deus. Olha que interessante. Nós não podemos comprar aquilo que Deus faz por nós. O tanto que Deus te ama, o tanto que Ele derrama graça sobre a sua vida, o tanto que Ele protege você, o tanto que Ele está interessado na tua vida, não é uma questão de negócio, Maria. Nós não negociamos com Deus. Algumas teologias dizem isso, no nosso contexto. Você dá tanto e Deus te abençoa com tanto. Isso não existe. E eu volto a repetir. Quando nós investimos na casa de Deus, eu sempre falo isso. Nós estamos investindo na obra de Deus. Nessa igreja. Na missão. Deus não precisa de dinheiro. Deus é o Deus do ouro. Deus é o Deus da prata. Quando nós investimos, por exemplo, 10% do nosso dízimo, nós estamos investindo na casa de Deus. E mais, e nós não estamos fazendo um negócio com Deus. Porque existe um negócio, né? Negócio, não. Existe uma palavrinha que nos abençoa muito na palavra de Deus. Que se chama graça. O que Deus faz pela sua vida, Rael, é de graça. Você não merece, muitas vezes, mas Deus te ama. Você fala que você vai ser fiel, muitas vezes você peca, e mesmo assim, Deus te perdoa. Deus não vende a sua segurança. Deus não vende o seu socorro. Deus não vende o seu amor. Deus não vende a sua graça. Ele nos doa.
Amém? E isso é muito lindo. Deus nos doa a sua graça, o seu amor, o seu socorro, a sua segurança. E quando nós não temos dinheiro, ou temos dinheiro, Deus nos ama do mesmo jeito. Porque as coisas com Deus não é um negócio. As coisas com Deus é um relacionamento. E nós só entendemos o amor de Deus sobre as nossas vidas quando nós nos relacionamos com Deus. Eu digo mais. Muitas vezes as pessoas pensam que as coisas com Deus é um negócio. As pessoas procuram Deus na hora que mais precisa. Infelizmente é assim. Infelizmente a nossa sociedade é assim. Quando tudo vai bem, quando as coisas estão caminhando bem, nós muitas vezes esquecemos de orar. Se esquecemos de ler a Bíblia. Se esquecemos de vir à igreja. Quando os nossos filhos estão indo bem, muitas vezes nós esquecemos de orar pelos nossos filhos. Quando o nosso casamento está indo bem, muitas vezes nós esquecemos de orar pelo nosso casamento. Agora, quando as coisas começam a piorar, nós viemos para a igreja. Nós buscamos. Nós clamamos. E nós muitas vezes fazemos um negócio. Nós queremos um negócio. Olha Deus, se Deus me abençoar, eu vou passar então, a partir de hoje, a fazer isso. Eu vou vir mais na igreja, Deus. Eu vou ler mais tua palavra, Deus. E daí Deus abençoa. E daí quando tudo está bem de novo, nós falhamos. Mas Deus continua nos abençoando. Só que a grande questão que eu quero falar para vocês essa manhã é que não existe um relacionamento de negócio com Deus. Deus não vende nada da sua parte. Ele nos doa. É gratuito. É graça. Para obter a segurança e o socorro de Deus, nós temos que ter alguns pontos nas nossas vidas. Fé. Se você quer ver as coisas de Deus acontecer na sua vida, você tem que ter fé. Os pastores, os presbíteros, oram pela sua vida. Nós podemos fazer um apelo, você vem aqui na frente, e a gente abençoar a tua vida. Só que você tem que ter fé no que Deus pode fazer por você, pela sua casa, pela tua família, pelos teus sonhos. Tem que ter esperança. Acreditar que por mais que as coisas estejam difíceis, Deus está na frente. Deus está fazendo. Tem que confiar, clamar, orar, buscar a Deus. Olha só que interessante. Todos esses pontos não condizem a uma questão de troca, mas dizem que eu sei que a minha segurança está em Deus. Quando eu tenho fé, eu não estou trocando algo com Deus. Quando eu tenho esperança, eu não estou trocando algo com Deus. Quando eu oro, eu clamo, eu não estou trocando algo com Deus. Eu estou simplesmente expressando, eu confio no que Deus pode fazer pela minha vida. É interessante essa questão, porque a igreja brasileira ela tem sido muito marcada por essa questão de troca, teologias de troca. Se você ligar a tua televisão num sábado de manhã na tua casa, ou até no domingo de manhã, muitas pessoas vão estar na TV falando que Deus vai te abençoar, mas que você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo. Não. A palavra de Deus diz o seguinte: nós temos que ter fé, nós temos que orar, nós temos que entregar a nossa vida a Deus, e o mais Ele fará. Nós temos que confiar em Deus. Um bom exemplo de segurança, de socorro em Deus, é um exemplo de pai e de filho, certo? Eu creio que os que já são pai aqui vão entender um pouco melhor. Quando uma criança é pequena, o pai é tudo para ela, não é verdade? Quando eu era pequeno, eu teimava no colégio com os meus amigos que meu pai era o mais forte, e não tinha outro para bater. Meu pai era tudo para mim. E quando a gente é criança, a vida é assim, não é verdade? Nosso pai, a nossa mãe, é tudo. É o mais bonito, é o mais charmoso, né? Meu pai é o campeão. Interessante.
que quando você é pai, você tem um filho de 4 anos de idade, 3 anos de idade, se você colocar ele em cima de uma mesa e fizer o seguinte, se joga, o que a criança faz? Ela vai lá, pai, não vou me jogar não, porque a criança faz isso? Geralmente a criança se joga. Ela sabe que o pai vai agarrar. Ela sabe que o pai vai abraçar. Agora, quando a gente se torna adulto, um pouco mais adolescente, se o pai colocar a gente em cima de uma mesa e dizer o seguinte, se joga, aí a gente vai falar, pai, o senhor está um pouco de idade? Ah, pai, o senhor vai deixar eu cair. O senhor não vai aguentar. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é assim. Nós começamos bem demais. E começar bem é fácil. Terminar bem que é difícil. Quando nós nos convertemos, gente, eu creio que todo mundo passou por essa experiência. Jesus é tudo. Jesus é demais. Jesus é a coisa mais maravilhosa. Nós queremos orar, nós queremos ler a palavra, nós queremos entender a respeito de Jesus. Nós jejuamos, nós oramos. Se tem culto na quarta, na quinta, na sexta, a gente vai na igreja. Quando nós nos convertemos, quando a gente tem aquela inocência de entender que Deus é nosso Pai. O problema é que muitas vezes o tempo passa. Nós vamos ficando robustos. Nós deixamos de ter aquela fé, aquela crença. Nós deixamos de buscar, nós deixamos de jejuar, nós deixamos... Depois de um tempo, gente, você fala em jejuar, fala, não, gente, jejuar não dá não. Eu vou ter que jejuar, passar fome, deixar de comer o meu almoço, não dá. Mas quando a gente se converte, gente, a gente tem que jejuar porque a gente precisa buscar a Deus. Tem uma música que diz o seguinte: eu quero ser como criança e te amar pelo que tu és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas muitas vezes eu sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de crer. A gente tem um número X aqui nessa plateia. Talvez você começou muito bem a sua história com Deus. Você sabia que Deus abençoava, que Deus aquecia o teu coração. Você confiava em Deus. Talvez o tempo passou e há uma incredulidade tão grande na tua vida. Há pouca fé, há pouca intimidade com Deus. Nós realmente sabemos que o nosso socorro vem de Deus. A nossa segurança vem de Deus quando nós temos intimidade com Deus. E o próprio Jesus, em um determinado momento do seu discurso, ele diz o seguinte: o reino de Deus pertence às crianças, delas é o reino de Deus. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O que Deus quer dizer para a gente essa manhã, igreja? O reino de Deus pertence às crianças, delas é o reino de Deus. Se eu não for inocente como uma criança perante Deus, se eu não for ingênuo igual uma criança perante Deus, se eu não confiar em Deus com todo o meu coração e colocar Ele a minha casa, a minha vida, muitas vezes eu me torno incrédulo. O reino de Deus pertence, não coloquei aqui, né? Àqueles que sabem descansar nos braços de Deus. O exemplo da criança que eu dei aqui. O reino de Deus pertence àqueles que sabem descansar nos braços de Deus. Sabe ter orgulho em Deus, que Ele é a força da nossa vida. O reino de Deus pertence àqueles que sabem que a sua segurança e o seu socorro está em Deus. Lá no Salmo 23, nós temos um versículo que diz o seguinte:
Mesmo no vale da sombra da morte, Deus é o nosso seguro, o nosso refúgio. Olha só. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus é comigo. Pelo vale da sombra da morte, Deus é contigo. Ainda que vá tudo mal na tua casa, na tua vida, Deus é contigo. Deus é com você. A palavra de Deus diz o seguinte: que diante dos meus inimigos, Ele prepara uma mesa, unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Eu costumo dizer o seguinte: as grandes batalhas das nossas vidas não são vencidas na nossa força, na nossa segurança, mas na força e na segurança de Deus. Eu vou repetir para vocês. As grandes batalhas das nossas vidas não são vencidas na nossa força, na nossa segurança, mas na força e na segurança de Deus. O grande problema é o nosso egoísmo, né? Muitas vezes a gente fala o seguinte: não, deixa comigo, eu posso, eu sou forte, eu consigo, eu vou e faço, eu faço acontecer. Cuidado. Nós precisamos de Deus. Nós dependemos de Deus. Nós carecemos de Deus na nossa vida. O melhor exemplo disso foi Davi, quando foi enfrentar Golias. No meio do povo de Israel, estava difícil de achar uma pessoa que enfrentasse Golias. Mas de repente aparece um jovem ruivo, baixinho, que cuidava de ovelhas no pasto, que tocava harpa no pasto. Ninguém dava muita coisa para aquele jovem. E Davi ouve o Golias desafiar o povo de Israel. E Davi fala assim, o seguinte: quem é este que desafia o povo de Deus? Interessante que Davi falou assim: eu vou lutar com esse Golias. E eu vou acabar com esse Golias. Chegaram para Davi, deram a melhor armadura para Davi, a melhor espada para Davi, o melhor capacete para Davi. Davi colocou toda aquela armadura. Davi tinha a melhor espada de Israel, a melhor armadura, o melhor capacete. Ele colocou aquilo, viu que era muito pesado. Falou: gente, tira tudo isso. Toma essa espada, toma esse capacete, toma essa armadura. Pegou umas pedrinhas, uma funda, e foi lutar aquele gigante. E disse o seguinte: olha, você vem contra mim com lança e com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi derrotou o gigante com uma pedra, com uma funda. Ele foi contra aquele gigante em nome do Senhor, na força do Senhor. Olha só o que eu quero dizer para você essa manhã. Quais são os gigantes da sua vida? Quais são os problemas que têm sido grandes na sua vida? Quais são os pecados que têm sido enormes na tua vida, que te incomoda, que te atrapalha? Muitas vezes nós não conseguimos vencer esse pecado, nós não conseguimos passar por esse problema, porque nós achamos que nós estamos com a melhor espada, com a melhor armadura, com o melhor capacete, que nós podemos fazer
que nós podemos resolver. Deixa eu te dizer um negócio. Coloca na mão de Deus a tua vida. Coloca na mão de Deus os teus problemas. Coloca na mão de Deus os teus pecados. E diz o seguinte: Deus, eu preciso do Senhor na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na vida dos meus filhos, Deus. Eu preciso que o Senhor me dê força. Eu preciso que o Senhor me renove, que o Senhor cure, que o Senhor faça algo maravilhoso na minha casa. Mas coloque a sua vida diante de Deus todos os dias. Todos os dias. O nosso grande problema é que nós muitas vezes sabemos que nós precisamos de Deus, que nós dependemos de Deus. Nós vamos lá e oramos um dia, 2, e logo depois nós passamos 3, 4, 5, 6 sem orar. Coloque a sua causa diante de Deus todos os dias, e Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Você crê que Deus pode fazer algo maravilhoso na sua vida? Amém, igreja? Você crê que Deus pode operar na sua vida, igreja? Amém? Olha só, eu quero contar uma história aqui para concluir. A história de Daniel, de seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foram jovens que saíram do seu contexto e foram levados para a Babilônia. E chegando na Babilônia, o rei disse o seguinte, o rei Nabucodonosor: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, vocês vão me servir. Vocês vão comer dos meus manjares. Vocês vão se prostrar diante de mim. E se vocês não se prostrarem diante de mim, eu lanço vocês nas fornalhas. Eu lanço vocês na cova dos leões. Daniel e seus amigos falaram: tudo bem, rei. Nós não vamos comer dos teus manjares. Nós não vamos nos prostrar diante de ti. E digo mais: se o Senhor nos lançar na fornalha, se o rei nos lançar na fornalha, Deus estará com a gente. Se o rei nos lançar na cova dos leões, Deus estará com a gente. E que seja feita a vontade dele, não a nossa. É interessante que o rei jogou aquele jovem na fornalha. O que aconteceu com aqueles jovens? Nada. A Bíblia diz: sequer o cabelo deles saíram chabiscado, saíram ileso. Aquela geração vivia com o pensamento de que a sua segurança estava no rei Nabucodonosor. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego sabiam que a sua segurança, o seu socorro não estava no rei Nabucodonosor, estava em Deus. Eu concluo a pregação dessa manhã dizendo o seguinte: aonde está o seu socorro, igreja? Aonde está a sua confiança? Na sua força? No seu dinheiro? Isso não pode resolver muitas vezes as coisas interiores que há dentro de você. O teu socorro, a tua resposta, a tua solução é Jesus. É a solução para a tua vida. É a solução para a minha vida. Amém? Vamos ficar em pé? Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Feche os seus olhos. Deus, nós te louvamos, Pai, por essa manhã. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Nós te pedimos perdão porque muitas vezes nós achamos que a nossa força pode resolver muita coisa. O nosso dinheiro, o nosso talento pode dar solução para as nossas vidas, Deus. Nós te pedimos perdão, Pai, por muitas vezes falharmos, deixarmos de acreditar que o Senhor é nosso socorro, que o Senhor é a nossa segurança. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é a nossa força, Pai, a nossa segurança. Cuida da nossa vida, Pai. Cura a nossa vida, Pai. Nós cremos, Pai, em Ti. Nós cremos no Teu nome, Pai. O Senhor é a nossa força. O Senhor é nosso socorro. O Senhor é a nossa segurança. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito seja com toda a igreja aqui presente, hoje e para todo sempre.